Falar a verdade sem forçar simpatia. Seja bem-vindo a mais um Talkcast. Eu sou o Thiago. Já me segue no Instagram, vai lá e digita lá Thiago BOC, Thiago Buck. Você vai achar um rapaz com uma foto bonita, é só você clicar e seguir. Se você também for no YouTube, estiver assistindo pelo YouTube, clica no sininho aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí. E hoje o bate-papo é com ele. Ele é pregador do evangelho, ele é diácono, ele é teólogo formado na Universidade FAESP. Eu tô falando dele mesmo, meu querido amigo Lucas Ávila. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, você de casa? É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra poder participar, né, deste programa, poder falar um pouco sobre Bíblia de uma forma mais espontânea, poder expressar um pouco da nossa opinião e assim, quem sabe, esclarecer um pouco das dúvidas daqueles que estão nos assistindo no dia de hoje, né? Ah, beleza. Já deixa o seu arroba para quem quiser te conhecer melhor no Instagram. Lá no Instagram tá Lucas de Ávila Santana Oficial. Só seguir lá tudo junto. Pode seguir lá, tá a foto minha e da minha esposa. Tá fácil de achar lá. É isso aí. Então, vamos lá, Lucas. Para o público te conhecer melhor, e também eu já te conheço há muitos anos, né? Mas é sempre bom a gente estar ouvindo as histórias Verdade. dos amigos, né? Fala um pouco como que você conheceu Jesus, como que iniciou a sua trajetória como cristão, se foi pelo amor, se foi pela dor, qual foi o gargalo que mais te impediu de se aproximar ainda mais de Deus, ou não teve nada? Como que foi a sua caminhada, a sua trajetória? Certo. Eu nasci dentro de uma família cristã, né? Meu pai era pastor, né? Líder na Deus é Amor. Que na Deus é Amor não tem pastores, né? Normalmente tem dirigentes. Existe uma doutrina interna deles, onde eles só ungem pastores com alguns critérios e tal. Naquela época era um pouco mais complicado, não sei como que tá hoje isso. Nós estamos falando há mais de 30 anos atrás, né? E meu pai, juntamente com a minha mãe, eles eram líderes lá na Deus e Amor. E eu cresci dentro deste ambiente, né? Dessa igreja, vendo a manifestação do poder de Deus, né? Como eu sempre costumo dizer, que hoje em dia faz bastante falta o que eu via com o que eu vejo hoje. E cresci dentro desse ambiente, um pai de oração, um pai que lia muito a Bíblia, um pai que me ensinou os preceitos do Senhor, né? Mas por algumas questões, não sei se divinas, mas Deus assim o permitiu. Meu pai passou 16 anos afastado com a minha mãe. Eu ainda aguentei ali até uns 13 anos de idade, 14 mais ou menos. Continuei indo, fiz parte da Assembleia de Deus, no Ministério da Madureira, ali na Rua da Mina, onde meu amigo Marcelo está lá até hoje. A gente congregamos junto, nosso líder era o Júnior, né, que hoje é presbítero, está lá em Minas Gerais. E ali eu tive as minhas primeiras experiências com Deus, né? Tive ali momentos ímpares ali na minha vida, ali onde eu fui batizado no Espírito Santo também, tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. Só que na minha adolescência eu acabei me distanciando dos caminhos do Senhor, né? E nesse tempo, depois de 16 anos, meu pai ele voltou aos caminhos do Senhor, né? Deus o resgatou novamente. E ele sempre teve esse desejo de que eu voltasse também, de que eu viesse estar com ele. Então, assim, eu não sabia que seu pai era pastor, ainda mais da Deus é Amor, né? Que mistério aí. Então, no caso, assim, só para eu entender um pouco essa linha do tempo, quando o seu pai afastou e você continuou. Certo. Aí, quando você afastou, o seu pai retornou. Aí Isso, teve esse contratempo de vocês isso. aí. Eu estava afastado e ele voltou, né? Aham. Só para entender um pouco essa linha do tempo, quando meu pai se afastou com a minha mãe, eu tinha por volta de 7 a 8 anos, mais ou menos, se não me falha a memória, porque eu era muito novo, então não tenho muito claro isso na minha mente, mas é mais ou menos nessa época aí. Nós estamos falando aí dos anos 97, 98, mais ou menos. Né? E eu continuei indo até ali 2003, 2004, mais ou menos, sozinho, né? Eu acompanhei minha avó permaneceu na Deus Amor e eu fui para a Assembleia de Deus. Nesta época, o meu pai estava passando por uma situação
com a minha mãe, né, onde estava tendo muita crise dentro de casa, e Deus, por misericórdia, me usou naquela época, ainda antes de eu me afastar, para fazer uma oração ali dentro de casa, a qual trouxe uma libertação espiritual dentro daquela casa. Você ainda era uma E criança ainda, tava ali transicionando de criança para pra adolescente, adolescência. né? E eu clamava sempre, falava, o Senhor, guarda minha família e tal, o Senhor tem promessa, o Senhor tem palavras sobre nós, enfim. E nisso, Deus um dia, por misericórdia, ouviu esta oração e, e ali trouxe uma libertação. Deus disse que era para me guardar aquilo que ele estava fazendo, que não era para eu comentar com ninguém até que chegasse o tempo. E passado algumas semanas depois daquela oração, meu pai resolveu mudar onde nós morávamos para onde minha mãe está até hoje, né? Meu pai já falecido. E aí ali foi onde ele começou a reencontrar Deus novamente e ali foi onde Deus resgatou. Então eu vejo todo um plano divino por detrás disso, eu vejo a mão do Senhor por detrás de todas estas coisas e nessa mudança, apesar dele ter sido resgatado, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E aí foi onde eu comecei a viver a loucura da adolescência, que muitos jovens talvez passem isso, né? Drogas, bebidas, prostituição e entre outras coisas mais que muitos conhecem estando aí no mundo, né? E aí nisso, quando meu pai ele volta, meu pai, eu já tô com meu pai tinha voltado, já estava caminhando com o Senhor e eu estava afastado e aí eu tinha mais ou menos já uns 20 e poucos anos, e meu pai tentando me trazer novamente, eu ali resistindo, não querendo, né? Por conta de tudo que eu já estava vivendo no mundo, era prazeroso. Quem fala que não é É, prazeroso está mentindo, é. né? E aí o que que acontece? Nisto, meu pai, eu estava tentando ir, não queria tanto, mas estava tentando ir. Meu pai faleceu, né? Caiu de uma laje, veio a óbito, e nisso quando eu estava tentando, isto já me abalou de certa forma. E como eu estava comentando contigo há alguns minutos atrás, veio à tona uma situação interna da igreja que isto me abalou ainda mais. E aí foi o motivo de eu me jogar no mundo de vez, de cabeça. Aham. E essa ida para o mundo foi pior do que a primeira, porque aí eu já me revoltei com Deus, aí eu já não queria mais saber de Deus. Para mim, Deus era uma pessoa má por conta do que ele permitiu o que aconteceu com meu pai, pelas coisas que ele estava permitindo acontecer de forma interna ali onde eu No estava, momento que você estava vivendo, né? no momento que eu estava Isso vivendo. que ele me contou foi no off, tá? Foi extra câmera. Se você quiser saber algum detalhe sobre isso, segue ele no Instagram e quem sabe um dia ele conta lá nos stories, beleza? Exatamente. E aí o que que acontece, cara? Eu fiquei andando, né? Sempre bati uma certa saudade, sempre me trazia lembranças no coração daquilo que meu pai ele sempre falou pra mim, né? Cara, Por- assim, sem querer te cortar, mas o que eu acho interessante é que teve uma época também que eu tava a- longe dos caminhos do Senhor, afastado ali, né? Tipo, mas sem vínculo nenhum com a igreja. Tipo, eu não queria nem passar nem na porta. Mas sempre que eu passava na porta de uma igreja que eu via um jovem pregando ali, eu me arrepiava, acredita? É isso que acontecia com você. Como a gente cresceu ouvindo ali a doutrina, a palavra de Deus, aquilo enraiza na gente. A gente não consegue. É igual tirar um peixe da água. Ele fica se debatendo até morrer. A gente não consegue viver. Sempre vai ansiar, né? Você sempre vai desejar aquilo. Exatamente. E é exatamente isso que acontecia comigo, porque assim, diz o meu pai e minha mãe diz até hoje, dizia meu pai e diz minha mãe até hoje, que assim, minha mãe ela era estéril. Minha mãe ela não podia ter filho, né? E isso foi diagnosticado pelos médicos. Ela tinha um problema no útero que ela não podia. Eu não vou saber falar de uma forma técnica o qual Uhum. era o problema Sim, dela, sim. mas ela tinha um problema que ela não poderia ter filhos, né? O médico já tinha diagnosticado isso. E isso, de certa forma, causava um incômodo no meu pai e uma tristeza nele. A ponto do meu pai passar 8 anos pedindo a Deus, orando, buscando, subindo um monte, jejuando, enfim. Só que o que que acontece? Minha mãe disse que uma certa vez ele foi a um culto, né, para ouvir uma palavra, estava lá presente neste culto. Ela não estava com ele, e ele sempre dizia isto, que
o homem que estava ministrando não conhecia ele, também não conhecia o homem, enfim. Este homem levantou e lançou uma profecia. Falou que ali no meio havia um homem que há muito tempo estava pedindo um filho a Deus e que Deus naquele dia estava abrindo a madre da esposa dele. E falou que este filho seria um varão, que seria profeta, enfim, deu alguns detalhes específicos ali na profecia. E meu pai levantou a mão e ele falou: é você mesmo, né? Um costume da Deus amou esse tipo de profecia. E ele entregou para o meu pai esta profecia. Tanto que minha mãe, ela sempre diz isso, que ela queria fazer a ultrassom, mas meu pai sempre falava: não precisa, é menino. Deus já disse que é Ele já menino. tinha afirmado, ele Ele tinha afirmava, né? certeza. Meu pai, eu olho para ele, eu vejo como Abraão, alguém que tem muita fé, sabe? Eu sempre, quando eu olhava para meu pai, falava: esse homem é que nem Abraão, ele tem uma fé ímpar, né? E eu aprendi isto com ele. E nisso, minha mãe ela tinha um pouco de dúvida, receio se fosse menina. Meu pai: não precisa se preocupar, é menino. Deus já disse: não, mas se a gente comprar as coisas de menino, Já pensou comprar tudo azul, verdinho, aí na hora nasceu a nasce uma menina? menina. Mas nós servimos a um Deus que não mente, Não né? é isso. É um Deus que ele é fiel e verdadeiro à sua palavra. E meu pai ele tinha convicção do Deus que havia Aham. falado com ele, né? Então, tipo assim, além dessa distância que eu estava de Deus, né? Além disso que eu estava vivendo, essa profecia também queimava em meu coração, sabe? Então, mas eu achava que Deus não queria mais eu, porque até aquele momento da minha vida, eu havia conhecido um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus que você errou, ele te cobre, acabou e você não serve mais para ele. Era isso que eu havia aprendido durante a minha vida. Em 2018, eu não vou lembrar o nome do presbítero, ele entregou uma profecia para mim e, e ele disse algo para mim muito específico a respeito de uma pessoa que Deus estava preparando para mim. Eu não achava digno de ter uma pessoa, principalmente nas características que ele havia dito, por conta de toda a vida que eu tinha tido no mundo, né? Principalmente da parte da prostituição que a gente vive, o sexo de uma forma desregrada, se assim podemos dizer, que eu vivia. Então eu falava: como é que Deus vai me dar alguém dessa forma, sendo que eu vivi tudo isto que eu vivi? Não é possível Deus fazer isso, né? Não, E eu, assim, uma coisa que eu acho interessante é isso, quando você falou da parte do sexo, dessa maneira desregrada, que tudo que Deus fez pra gente, ele fez de uma medida que nós precisamos para sobreviver, para viver. Pro nosso prazer, porque o sexo é o maior vício da humanidade. O maior sim, vício que o homem tem é no sexo, né? Só que nós faz tudo que Deus deu a gente, o excesso, ele atrapalha tudo em sim, excesso atrapalha. É que nem a Bíblia fala sobre glutonaria, que é pecado. A alimentação Deus criou para a gente poder comer o básico, assim, o suficiente para as vitaminas, proteínas, para a gente, né, sobreviver. sobreviver, ter a energia pro dia que a gente vai. Só que aí o homem ele faz o quê? Ele come em excesso. Exatamente. O suficiente para ele comer é um bife, um arroz, um feijão. Só que aí depois daquilo, chega de tarde, ele vai num fast food e ele arregaça. E aí ele vai fazendo tudo em excesso, e tudo em excesso faz mal. Aí vem o colesterol, a diabetes, só que Deus não Exato, criou colesterol, diabetes, ele criou tudo certinho. Só exato, que a gente estraga tudo que ele faz. exato. A gente tem esse dom, né? É, De estragar aquilo que Deus já fez perfeito, né? é. De tornar imperfeito aquilo que era perfeito, né? E eu lembro que ele disse algumas características dessa pessoa e tudo, mas não é nessa parte que eu quero focar. Mas, assim, passado 2 anos, eu lembro que todo ano eu tinha o costume de descer pra praia com os amigos, fazer aquela festa, né? Aquela bagunça, né? Todo ano a gente fazia isso, virada de ano, vamos pra praia. Se tinha casa pra ir, a gente ia, se não tinha, dormia dentro do carro. Mas é gostoso. É uma Seja loucura. sincero. Era gostoso. É Quem gostoso. fala que não era bom viver no mundo é mentiroso, É. porque é prazeroso, né? O inimigo ele sabe satisfazer a nossa alma, ele sabe como nos dar um prazer também, né? E a gente, às vezes por falta de discernimento, de sabedoria, a gente abraça aquilo, né? Mas o que resumindo toda essa história, o que me trouxe de volta para os caminhos do Senhor, né?
foi um dia que eu não decidi descer pra praia. Eu falei, não, vou ficar aqui na comunidade mesmo, vou curtir por aqui mesmo. Foi no final do ano Foi isso. no final do Tá. ano. Falei, vou passar com a minha mãe e depois eu vou pra zoeira, né? E aí foi isso que eu fiz. Fui, passei a noite na zoeira, na gandaia. Só que quando estava amanhecendo o dia, eu lembro que eu olhei pro céu, eu nunca vou esquecer aquele céu. O céu tava bonito. Ele tava atraente, e eu sentei naquela calçada, eu tinha consumido droga a noite toda, estava com droga ainda na mão, né? Tava consumindo ainda naquela hora. E eu falei assim para Deus, falei: Senhor, eu não sei se você ouve os loucos, mas se o Senhor ouve os loucos, tem um louco falando contigo agora. Meu pai disse que o Senhor tinha algumas promessas na minha vida. E eu sei que a promessa ela é condicionada também. Porém, eu não tenho forças para voltar. Eu até queria ser motivo de alegria da minha mãe, queria ser motivo de alegria da minha família, mas infelizmente eu sou motivo de tristeza para muitos, né? Principalmente para ela. Não sei se a tua promessa está de pé, não sei se a tua palavra ainda tem eficácia na minha vida, mas se tiver, Senhor, ouve esse louco aqui e muda a minha história. Esse ano eu tô entregando nas tuas mãos e eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Só que, tipo assim, na minha cabeça eu tava muito louco, eu tinha falado nada com nada e Deus também não tinha Ouvido. ouvido o que eu falei. Só que, ao contrário do que eu imaginava, ele ouviu. E ele levou muito a sério aquilo que eu tinha falado naquele dia. E Deus, ele mudou a minha história. A partir daquele ano, minha vida nunca mais foi a mesma. A partir daquele ano, Deus, ele começou a fazer algumas coisas, né? E entre elas, foi um medo de morrer muito grande, algo que aconteceu na minha vida, que eu não trago assim à tona para muitas pessoas, só para amigos mais próximos, porque eu tive medo de morrer, eu achei que aquele ano ia ser o último. E foi no meio dessa tempestade, no meio desse rebuliço, que eu vi que Deus estava me resgatando. E Deus ali, eu nunca vou esquecer, eu estava no Rio de Janeiro, isso já tinha passado uns 4 meses dessa oração, eu estava no Rio de Janeiro, minha irmã me chamou para ir numa igreja onde ela estava frequentando na época, lá na Renascer, pastor Paulo, nunca vou esquecer esse homem, e ele estava pregando sobre João capítulo 15, né, a árvore que dá bons frutos. E ele falou acerca de uma senhora que congregava na igreja, que era sozinha, e que ela tinha um pé de manga dentro da casa dela, né? E esse pé de manga só estava causando sujeira. Não dava mais frutos. Só cai a folha. Só caía folha. Ela falou assim: tem como vocês arrancar esse pé de manga para mim? Eu vou ver o que eu vou fazer no espaço. Aí ele, amém, nós vamos lá arrancar. Só que ele falou que eu não lembro exatamente assim o que aconteceu, mas eles não conseguiram arrancar a árvore, mas deram uma poldada nela e falou: ó, amanhã a gente vem e termina o serviço. Foi se passando os dias, eles não conseguiram voltar, e depois de uma semana essa senhora ligou para eles dizendo que não precisava mais cortar, porque depois que eles mexeram na árvore, a árvore estava dando muito fruto, estava dando uma quantidade de manga assim que se eu falar é absurdo, a pessoa vai, mentira isso daí. E ali naquele momento Deus começou a falar comigo, Deus falou assim: hoje eu quero te poldar e te trazer para mim. Se você quiser, eu tô te abrindo a oportunidade de você se entregar a mim novamente. Mas se você não quiser, está a sua própria sorte. E eu lembro que eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, eu tenho vícios, tenho alguns problemas, tenho várias questões para ser resolvidas. Eu não quero te servir de qualquer jeito. Não quero ser mais um palhaço no meio da multidão que fica enganando o teu povo. Eu quero ser alguém que leva a sério o teu evangelho. E Deus, ele pegou e falou assim: pode deixar que é comigo essa parte. E eu lembro que um dos maiores vícios que eu tinha era cigarro. E, passado 2 dias, eu tinha um maço guardado. Depois que eu fiz isso com o Senhor, reconciliei naquele dia. Passado 2 dias, eu tinha um maço guardado dentro do carro. E eu lembrei desse maço. Falei: vou pegar aquele maço de cigarro, né? Vou fumar ele. Era um Calto, quem fuma sabe, né? Dunhill. Eu Dunhill. fumei 2 anos. Aí, é caro, cigarro caro. Dunhill. Né? É igual o Marlboro, é um cigarro É. caro, né? E eu gostava só do Dunhill. Então, eu fumava era ou Calton. Marlboro ou era Dunhill. Às Aham. vezes andava com Paraguai quando tava mais quebrado, mas normalmente Tinha era aquele Free também. Free. O Eu acho que o Free nem existe nem mais. existe mais, era um mentolado. É, tipo, tinha de mentolado, tinha Isso. normal, tinha o mais é, forte. eu gostava do Free mentolado do Dunhill. Black, né? Que era de sabor, LA, enfim, tinha algumas marcas aí conhecidas. E eu lembro que nisso era um dos meus maiores vícios, era o cigarro. Era o meu. Eu já tava há 14 anos já nesse vício aí. E eu falei: meu Deus, pra mim se libertar disso vai ser difícil. E aí eu falei: vou só fumar. Tinha 19 cigarros ainda, tava cheio, massa. Vem 20, né?
Tinha fumado só um antes de ir pra igreja. Depois que eu saí da igreja, não fumei mais. Falei, vou agora fumar esses 19 e nunca mais eu fumo, até porque eu não tava com vontade. E quando eu coloquei aquele cigarro na boca, o Espírito Santo de Deus disse: eu já te libertei. Se você acender, eu não respondo mais por mim. Eu devolvi ele pro massa, amassei, joguei fora. E graças a Deus nunca mais eu senti vontade. O cheiro me incomoda, pra ser bem sincero. Eu, se eu tô num ambiente onde as pessoas estão fumando, aquele cheiro me incomoda, me causa até náusea. É, É o poder de Deus, é. é o Eu, poder da libertação. quando eu fumei, eu era adolescente. Eu comecei a fumar cigarro, eu tinha 16 anos. Fumei até os 18. Foi quando eu me encontrei com Jesus Glória ali, a Deus. Fumou definitivamente. pouco. E não tinha abstinência, acredita? Não tinha abstinência nenhuma, até hoje. E eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava comigo nessa época, eu era adolescente, chamado Ítalo. Sempre que ele comprava, a gente comprava junto, aí ele tirava um, virava assim ao contrário. "Não, isso aqui é o do santo." Meu Deus. Eu lembro que tinha uma menina que trabalhava com a gente, que ela falava bem assim, ó, meu, por que vocês não param de fumar? Aí ela falou assim pra mim, você já ficou com uma menina que fuma? Já beijou uma menina que fuma? Meu, o gosto é horrível. Então, pelo bem da sua namorada, para de fumar Então. Eu já perdi a oportunidade de ficar com pessoas por conta do do cigarro. cigarro. E eu queria parar e não conseguia. Eu era viciado. Quando eu me estressava, era tipo assim, 5, 6 cigarros de uma vez. Rápido, eu fumava. Hoje o que me acalma no estresse é o café, cara. Você substituiu. O cafezinho, o pretinho. Eu não gosto de Eu, café, cara. Eu tenho um paladar ruim pra café. a minha família é baiana, minha mãe é baiana, então imagina. O pessoal gosta, hein? Então, e a minha mãe, ela faz o melhor café de São Eu Paulo. imagino. Ninguém faz um café Na igual verdade, a os minha mãe. nordestinos, eles têm um dom, né, pro café ímpar, né? Minha mãe é cearense, minha sogra é Aham. pernambucana. O pessoal, assim, eles têm um dom, assim, pra Tem fazer uma mão diferente pro Tem. café. Minha mãe faz um café, então eu cresci. Aí sempre que dá que ele dá um estresse, um negocinho, põe o pretinho. Calma na hora, Acalma. relaxa. Bom, muito bom. Mas, basicamente é isso, né? E Deus me resgatou, né? Como eu disse, eu conheci um Deus, eu achava que ele era um Deus justiceiro. Hoje eu conheço um Deus de Cara, amor. porque, assim, se você for ler mesmo na Bíblia lá, levar bem na risca ali o que tá escrito, a gente vê que Deus no Velho Testamento, ele era, assim, de uma maneira, assim, sem ser ofensivo, assim, tipo, assim, mais brutão, assim. A gente vê que... Ai, você que tá aí, me perdoa aí, que eu tô meio engasgado aqui. Normal. A gente vê que as coisas eram resolvidas na espada. É, Era na espada. No Novo Testamento que Jesus veio e Pedro queria resolver na espada, ele não, segura aí. sim, Cortou a orelha de Malco, né? Na hora que sim. ele não, calma. E tem toda uma simbologia, né, por Tem trás. todo isso, mas a gente vê que no Antigo Testamento a visão que o leitor da Bíblia tem é que Deus ele é carrasco mesmo, Sim. que ele é esse Deus tipo de errou, vai ser consumido para entrar nos santos dos santos tem que estar bem 100%. isso. A gente sempre teve uma visão de um Deus que se errar ele te pega, Isso. né? A gente nunca olhou no Velho Testamento para aquele Deus amoroso. Sim. Mas quando você, né, isso é a leitura, ela traz essa revelação, né? Eu também tinha essa visão porque o meu pai ele era um homem de muita leitura do Antigo Uhum. Testamento. Quando eu volto para Jesus, eu fui inserido em uma igreja que era meio assim que obrigado, não obrigado, é que a palavra é meio pejorativa, mas se a gente tinha um compromisso de ler 2 capítulos do Novo Testamento por dia, seguindo uma sequência. Então, em pouco tempo eu li o Novo Testamento e depois eu li de novo o Novo Testamento. E quando eu comecei a ler o Antigo de novo e comecei a juntar as duas coisas, eu percebi que o mesmo Deus de amor do novo é o mesmo Deus de amor do antigo. E o mesmo Deus de justiça do antigo é o mesmo Deus de justiça do novo. Porque, na verdade, Deus ele sempre apresentou misericórdia. Na verdade, o problema sempre teve no coração do homem, né? Uma vez eu vi o Juliano Som falando isso e é uma verdade, né? Não são as palavras de Deus que são amargas, né? É a boca de quem tá degustando as palavras dele que tá amarga. Na verdade, as palavras de Deus sempre foram doces, né? Não é as palavras de Deus que é duro, é o coração do homem que é duro para receber aquelas palavras. Porque a gente sempre vai ver a misericórdia de Deus, ela imperando no Antigo Testamento,
né? A gente vê Noé, a família de Noé sendo salva. Ah, mas por que Deus puniu as outras famílias e não a de Noé? Porque Noé era o único homem justo que estava ali presente naquele momento, né? A gente vê Deus tirando Abraão de meio de uma idolatria, né? Alguns estudiosos dizem que ele fabricava deuses, a família dele, né, tinha uma condição financeira boa, que eles fabricavam deuses e tudo, e Deus tira ele do meio desse contexto e começa a se apresentar para ele de uma forma diferente. Enfim, a gente vê a misericórdia de Deus na vida de Jacó, a gente vê a misericórdia de Deus na vida dos irmãos de José, nós vê as misericórdias de Deus em Juízes. Hoje mesmo eu estava meditando um pouco sobre Juízes e como Deus ele é misericordioso. O problema é que o homem ele sempre quer tratar Deus como se Deus fosse um garçom, né? E eu sempre É, costumo dizer que Deus ele é proprietário, nós somos propriedade. Não é o isso. contrário, né? Não é nós que mandamos nele, mas é ele que manda em nós. Isso. Isso que você falou tem muito fundamento, eu vejo verdade nisso, porque depois que eu li o Novo Testamento e entendi melhor sobre Jesus Cristo, esse rapaz, esse ser chamado Jesus Cristo, quando você lê o Velho, a gente consegue ver ele participar em todas as etapas. Tudo que acontece no Velho Testamento, você consegue enxergar um ponto de Sim, Cristo ali. Jesus, nessa passagem, Jesus representa isso. Nessa passagem, ele representa isso. isso. Começa a ler. Você que está em casa, começa a ler o Velho Testamento procurando Jesus naquela passagem. Você vai começar a ver que Jesus ele é isso. Lá em Ageu 2:9, a glória da segunda casa. Todo mundo pensa que eu na primeira vez eu falhei, na segunda eu vou ser vitorioso. Na primeira vez que eu tentei não deu certo, na segunda vai. Não, a glória da segunda casa é Jesus. É Jesus, a Porque nova Jerusalém. o primeiro templo tinha tudo que Salomão construiu com riqueza. Para construir o segundo templo, Neemias, Esdras, foi um sacrifício. Um Os homens não queriam, porque já tinham se enraizado na Babilônia, eles não queriam. Mas por que Ageu se levanta no meio de muitos para falar que a glória desse segundo templo vai ser maior do que o do primeiro? Porque no primeiro Jesus não entrou lá, como Exato. fisicamente falando. Sim, sim, No segundo ele entrou. sim. Ele pregou, Ele ele foi pregou. lá aos sábados. Exatamente. Então a gente começa a ver que Jesus ele tá em todas as passagens do Antigo Testamento. Exatamente. Jesus você vê, né, quando Abraão ele vai sacrificar Isaac e o anjo pede para ele parar, né? Quando ele olha, ele vê Cristo está ali de uma forma simbólica, né? Essa semana mesmo eu estava lendo sobre tipo e antítipo, né? Que o tipo é o que é uma promessa do que virá, e o antítipo é o cumprimento daquilo que se foi prometido, né? Então Jesus ali ele era um tipo. Quando ele vem e morre na cruz, ele é o antítipo. Ele cumpriu aquilo que iria acontecer ali com Abraão, né? Que ele ia sacrificar o Isaac. E o Isaac representa o próprio Cristo, né? Ele ia ser sacrificado, mas o anjo fala: Não, Abraão, não precisa. Olha para trás e veja aí, ó, tá aí o cordeiro que vai morrer. Aquele cordeiro, o animal, ele representava Cristo, mas o verdadeiro cordeiro que João Batista diz que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado na cruz por remissão dos nossos pecados e glória a Deus por isso, né? Eu sou grato a Deus por isto, mas eu sempre entendo que é aquilo que Davi diz. Jamais nós conseguiríamos pagar ou retribuir a Deus todo o É, benefício que ele nos fez, né? é. Jamais. E nessa passagem que você falou de Abraão, para levar as coisas do sacrifício, eles levaram um jumento, né? Isso. As coisas do sacrifício, foi o jumento que foi carregando. Lá no Novo Testamento tem o nome do jumento. É, é. Eu esqueci agora o nome do rapaz que ajuda Jesus a carregar a cruz. É o Simão Sirineu. Simão Sirineu. Simão Tem uma Sirineu, né? pregação muito boa sobre isso daí. Tenho ela guardada. Um dia certo eu vou É. pregar. É o Simão Sirineu, que vem lá de Cirene. Tem uma profundeza nesse texto, sabe? Tem. Porque assim, o que que acontece? Toda pessoa que ela se convertia ao Deus dos judeus, ela tinha que participar de algumas festas que eram importantes, que eram uma vez por ano, né? Entre elas estava a Páscoa, o Pentecoste, o Tabernáculos. Então eles tinham, eu não lembro agora com exatidão a distância que se você morasse do templo, você era obrigado a ir até o templo, né? Então Cirene, ela estava dentro dessa margem de distância, desse diâmetro de distância do templo de Jerusalém. Então Simão, ele tá vindo de uma viagem de 30 dias.
né? Simão, ele tá vindo sozinho representando a sua casa. E quando Simão ele está chegando em Jerusalém, Simão ele está trazendo dentro de um saco, dentro de uma mala, como você quiser dizer, ele está trazendo uma roupa de linho branca, pura, limpa, sem mancha, sem nada. Por quê? Havia um ritual em Jerusalém, na época da Páscoa, que todos os homens, eles, quando chegavam no templo, eles vestiam essa veste de linho branca, né, sem mancha, não poderia ter marca nenhuma, e ficava um sacerdote na porta, fazendo uma análise. Deixa eu ver se tá com a roupa. Não, tá com a roupa legal. Tá branquinha as vestes, né? Que as vestes representam a santidade. Pode entrar. Essas pessoas, esses homens, só podiam entrar homens, né, que eram convertidos ao judaísmo, né, ao Deus dos judeus. Eles entravam nesse lugar, nesse pátio, e lá o sumo sacerdote ou os sacerdotes, eles faziam o sacrifício do cordeiro, né? E tem toda essa alusão com o que está acontecendo com Cristo nesse tempo, né? Eles andavam com o cordeiro, segurando pelo pescoço, iam batendo o pé no chão. Se o cordeiro fizesse um barulho, ele não prestava para ser morto, porque o cordeiro ele tinha que ser morto sem fazer nenhum tipo de Uma barulho. ovelha muda, né? Uma ovelha muda, tinha que ir mudo até o matadouro. Ele cortava o pescoço daquele cordeiro, segurava pelas patas, rodava 7 vezes no sentido horário. Aí, aquele sangue, o que que acontece? Ele ficava dentro de uma bacia. Ele melava no isopo com um pedaço de pau e girava 7 vezes. Aquele sangue que era espargido sobre aqueles homens, se caísse uma gota daquele sangue do cordeiro nas suas vestes, aquela pessoa ela estava perdoada dos seus pecados e a sua casa, né, consequentemente. Então esse homem ele guardava aquela veste, voltava para casa, né, sentava ali na mesa para compartilhar do cordeiro, dos pães asmos, das ervas, né, que era a Páscoa deles, e eles faziam o quê? Olha, nós fomos perdoados. Aqui, ó, as nossas vestes estão com sangue do Do cordeiro. cordeiro. Aí você vê, o cara tá chegando em Jerusalém, indo pelas vielas, Forte. aí ele bota as vestes dele, quando ele depara de frente com quem? Com o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí o soldado diz: olha, ajuda ele a carregar. Jesus abraça ele para poder continuar. Ele pega a cruz, bota no ombro, abraça Jesus do outro lado e as suas vestes ficam inundadas. Enxurrada de sangue. Olha que maravilha, né? É o que eu falo, a Bíblia, ela tem muita pérola, ela tem Se muito. você que tá nos assistindo não deu um glória agora, não vai dar mais hoje. É, porque eu falar para você, a Bíblia, ela tem pérolas extraordinárias. É que a gente, as pessoas, né? Eu não vou me classificar no meio hoje, porque eu me considero uma pessoa que eu me preocupo um pouco mais com a leitura. Não vou dizer também que eu sou um rabino, igual esses rabinos. O rabino, ele, meu, o cara, ele vive pela leitura, né? Ele não. O cara se dedica 100% da vida dele àquilo, né? Mas assim, as pessoas, o crente, né, principalmente ocidental daqui do nosso país, eles leem a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. Ah, tal, não sei o que, Jesus amou o mundo, tal. Mas ele não vê as entrelinhas, os segredos que tem ali dentro escondido, os tesouros que estão ali escondidos. Então, que nem num texto como esse, a pessoa, o Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar. Não, não foi só isso que aconteceu. Aquele homem, ele foi abraçado pelo Cordeiro, que veio para tirar o pecado do mundo. Aquele homem, ele voltou para casa com as suas vestes banhadas no sangue de Jesus Cristo. Que honra! Paulo, no capítulo 16 de Romanos, Paulo tá saudando a todos que ajudaram no ministério. Priscila, Áquila, tem pessoas que a Bíblia nem cita o nome, mas ele está citando lá nas saudações. E uma das pessoas que ele vai citar o nome é Alexandre, se eu não me engano, Alexandre, que é filho de Simão Cirineu. Ele sauda a mãe de Alexandre e sauda Alexandre, porque ele fala, sua mãe que é como uma mãe para mim também. Ou seja, aquela família ela foi alcançada pelo evangelho. Foi. E não só alcançada, ela ajudou Paulo também nas missões de Paulo. Então a gente vê a importância que o evangelho é. Muitos querem ter os seus rostos em outdoor, quer ter os seus rostos nos cartazes, seus nomes em várias coisas. Mas assim, o mais importante não é onde seu rosto tá, não é onde seu nome tá, é se você tá trabalhando bem pro reino de Deus, né? Porque é que nem Paulo, se você pegar lá Romanos 16, você vai ver o tanto de nome que Paulo cita, que não está em outros textos bíblicos, mas foram pessoas importantes para o ministério de Paulo, foram importantes para o evangelho de Cristo, foram importantes para que o reino de Deus avançasse.
E é isso que importa. É que nem que o meu dedo seja uma fagulha no meio de uma explosão que vai acontecer depois, mas que ele seja uma ajuda para que o evangelho de Deus alcance os inalcançáveis, né? Se assim podemos dizer. Hoje o que acontece, que eu reparo hoje em alguns líderes religiosos, é que ele não entendeu que ele tem que diminuir e Jesus tem que crescer, né? Hoje a gente Exato. vê, eu até gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, que hoje a gente vê que em algumas denominações, algumas congregações, a palavra, a Bíblia tem ficado um pouco de lado. Hoje o que está trazendo engajamento, hoje o que está trazendo recurso financeiro, dinheiro, uma vida melhor para os líderes é a tal da revelação. Ele revela o CPF, ele revela o nome, ele revela uma doença, ele revela alguma coisa, mas a pregação de Cristo, porque a gente, seja sincero, a gente sabe que hoje falar a verdade dói. Falar de Dói. Jesus não traz dinheiro, Não não traz, traz, não não traz dá fama, ibope. não traz. Qual a sua opinião sobre esses líderes atuais que não se preocupa tanto com a palavra, ele se preocupa mais em manter o status dele, em trazer essas revelações? Qual que é a tua opinião sobre isso? Primeira coisa que eu tenho para dizer para esses líderes é que ele não tá tratando com qualquer pessoa. Ele tá tratando com a noiva. E a noiva tem um noivo e um dia ele vai descer aqui para julgar. E ele vai analisar todas estas coisas. E ai daquele que levou na brincadeira a noiva de Cristo, ai daquele, desculpa a expressão, ai daqueles que estruparam a noiva de Cara, Cristo, eu até me arrepiei agora aqui. porque ela tem um noivo e ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o Leão da tribo de Judá. Então, assim, não é brincadeira. Você trazer uma mensagem para uma igreja, você não está dando uma palestra. Até numa palestra no meio secular, você precisa ter responsabilidade no que você vai falar, na forma como você vai falar, como você vai tratar aquelas pessoas. Quando tratamos isso no mundo espiritual, para a noiva de Cristo, aí a responsabilidade ela dobra. Aí a responsabilidade ela é muito maior. E tem gente que não entendeu isso. O problema é que as pessoas hoje confundem profecias e revelações com adivinhações. E às vezes as pessoas acham que um profeta, né, ele é bem quando ele é assertivo. Só que profecia nunca teve atrelado à assertividade. Porque você pega um dos homens que eram mais assertivos na Bíblia em profecia. E não só isso, ele viu a Cristo. No capítulo 19, se eu não me falha a memória de Números, Balaão. Balaão, ele é um profeta. Balaão. Balaão, ele é alguém que Deus falava com ele, porque Deus falou com ele. Falava. A palavra nos diz isso. Só que veja só, Balaque quer amaldiçoar Israel. Isso. Enquanto Israel está lá no deserto, Balaque e Balaão estão no monte olhando lá Israel lá no conflito deles lá, se matando entre si, e Balaque querendo amaldiçoar aquele povo. Israel matava os inimigos igual a vaca comia a grama do pasto, né? Tá escrito assim, né? Exatamente. E aí, por 3 vezes, ele tentou amaldiçoar, e todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, ele abençoava. E na terceira vez, ele abre a boca e ele diz: Eis que eu vejo a estrela de Jacó, ele disse. Ele está vendo o próprio Cristo. Mas ora, é Balaão, feiticeiro, alguém que não, se assim podemos dizer, alguém que não era salvo, mas que ouvia a voz de Deus. Então, as pessoas têm que entender que a profecia ela é importante para a igreja, porque Paulo ele diz, né? A profecia ela edifica a igreja. Porém, qual é a fonte dessa profecia? Da onde que essa profecia está vindo? Está vindo da parte de Deus ou é uma adivinhação? Porque tem profecias que estão escritas na palavra do Senhor, principalmente em Daniel, né? Apocalipse, algumas Paulo também disse que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Então tem profecias que às vezes fogem do nosso conhecimento atual, da nossa
do nosso momento contemporâneo que nós estamos vivendo, porque nós não temos capacidade mental para entender aquilo que está sendo dito, mas que com o tempo aquilo vai ser revelado e vai ser esclarecido, né? Uma dessas coisas é quando Paulo diz a Timóteo para tomar cuidado com esse espírito sedutor que estaria entre nós. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás, e nós vemos essa profecia se cumprindo nos dias de hoje. Talvez Paulo falando aquilo não tinha dimensão do que ele estava falando. É. A palavra ela é importante, porque a palavra ela é o alimento, é o pão. É a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos dá vigor, que nos dá ânimo, que nos ajuda a caminhar. A palavra ela é o pão e ela é a água. A profecia ela ajuda a edificar. Eu acredito na profecia porque eu sou fruto de profecia, porque a minha vida ela veio através de profecias, mas a igreja ela precisa ter o discernimento. Uma coisa que a igreja ela não busca é discernimento. Ela tem que ter o discernimento espiritual para entender a fonte daquela profecia, se vem da parte de Deus ou não, e se aquilo está de acordo com as escrituras sagradas. Se tiver de acordo com as escrituras sagradas, se a fonte é Deus, é bem-vinda. Se não, irmão, não queremos. E isso que você falou é tão interessante, saber da onde vem essa fonte. Porque tem a palavra de Deus, tem as profecias e tem as adivinhações. Tem aquela mulher no Novo Testamento que ela tinha um espírito de adivinhação. Não é isso? Quando Exato. Paulo e Silas passavam, se não estiver enganado, ela falava, lá vai Paulo e Silas. Lá vai os homens de Deus. Até um dia que eles se irritaram com ela, soi, né? Aí Em nome de Jesus. expulso e acabou o lucro daqueles homens. Daqueles homens. Para você que está nos assistindo, olha o que a Bíblia diz. A adivinhação daquela mulher trazia lucro financeiro para algumas pessoas. Então toma cuidado com isso. É profecia divina ou é adivinhação? Da onde vem essa fonte aí? E isso é interessantíssimo, porque isso que você falou tem tanto sentido, porque para a gente saber se aquela profecia é divina, é o cumprimento dela. A gente vê o cumprimento. Exato. E a adivinhação, o adivinhador ele tenta ser assertivo. Qual o objetivo de eu adivinhar o número do seu CPF? Vai agregar o que isso na sua vida? Eu adivinhar o seu. Ah, Eu seu adivinhar CPF é tal. o saldo que tem na sua conta hoje é tal. Isso vai agregar em quê? Em nada. Em nada. Em nada. E você vê que esses homens que vivem de profecia, esses homens que vivem nesse meio, eles nunca pregam o arrependimento, a cruz, né? Então você vê que falta hoje em dia isso. Infelizmente falta. Né? Se você for um pregador, eu vou ser bem sincero. Eu já cheguei uma vez a falar para minha esposa, acho que eu vou mudar um pouco a mensagem. Porque eu sou um pregador que tento, né, pregar aquilo, primeiramente aquilo que Deus está me inspirando, é óbvio. Mas aquilo que Deus me inspira sempre tem a ver com, olha, vamos mudar nossas atitudes, vamos nos arrepender, mas não é isso que a igreja quer ouvir. A igreja quer ouvir, olha, Deus está te dando a chave do carro, Deus está te dando, né? E aí a pessoa sempre quer. É o consumista, né? É o crente consumista, infelizmente. Então eu já pensei em mudar, não vou mentir. Eu falei, eu acho que eu vou mudar, porque as pessoas não dão glória, as pessoas, às vezes eu acho que os lugares nem vão me chamar de novo, mas eu fico feliz quando eu sou convidado de novo, porque eu entendo que eu preguei a verdade, a igreja entendeu aquela verdade e houve-se um resultado daquela verdade que foi ministrada. Né? Mas é difícil. Os pregadores hoje em dia que quer pregar a verdade é difícil. É difícil. Assim, não que Deus não dá, Ele dá. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para pregar, o pastor da igreja foi convidado para pregar lá na Moca, mas ele não podia ir. Aí, irmão, vai lá, você é o meu pregador número 1, vai lá. Eu peguei minha família, fui. E eu tava com um golzinho, bola, 96, motor AP, 1.8, 1.6 AP, 8 válvulas, máquina. O melhor carro que a Volkswagen fez até hoje. Tanque de guerra. Tanque de guerra. Golf perde, Passat perde pra ele. Aquele carro, o engenheiro tá de parabéns. Só que ele já tava baleado. E eu orando assim, eu preciso trocar de carro, me ajuda. Só que, meu irmão, não tinha um puto no bolso, mano. E aí eu lembro que eu fui pregar, aí eu cheguei lá na igreja
E eu comecei a pregar assim: eu não sou milionário, não tenho convênio com nenhuma concessionária e nem com a Caixa Econômica. Então, eu não vim trazer para ninguém chave de casa e nem de carro. Se alguém veio pro culto esperando um pregador falar, revelar que vai ter chave de carro descendo aqui, caiu do cavalo. Mas eu vim como um pregador do evangelho. E palavra de arrependimento vai ter, palavra de cruz vai ter. Eu comecei já. Em nome de Jesus. Varão, toma, palavra, 50 minutos. Acabou o culto. A pastora, era uma pastora, eu não lembro o nome dela agora. Se ela tiver me assistindo, ela vai lembrar dessa história. Ela chegou em mim e falou assim: meu irmão, posso te trazer algo da parte do Senhor? Eu falei: pode. E ela falou assim: você não veio trazer chave de carro, mas eu vim. Ela pegou na minha mão e falou: você tem orado e Deus está mandando eu te entregar hoje, receba. Meu Deus. E aí eu peguei. Ela pegou na minha mão assim, simbolicamente, não tinha, era simbologia, não tinha nada na mão dela, ela pegou na minha mão. E aí eu, amém. E aí eu fui pra casa e eu conversando com a minha esposa, falei: poxa, como ela sabe que eu tava orando, né? Só que aquela não é adivinhação. A profecia, você sabe que ela é divina quando ela acontece. Quando Exatamente. Enquanto ela tá no ar, você fica na dúvida, e aí? Mas quando ela acontece, você fala: era de Deus. Sim. Aí, só que, meu irmão, olha como que é. Eu tava errado, porque eu tava dirigindo e não tinha ainda habilitação, né? Todo errado. Mas aí eu fui da entrada na habilitação, comecei a fazer, e quando eu tava para pegar a carta, eu vindo da rua, um golzão, aí um amigo meu, um irmão aqui chamado Enéas. O Enéas me parou: e esse carro aí, meu irmão? Eu falei: é bênção, né? Ele é. Eu falei: eu vi você com um carro bonito esse dia, ele pode ser seu. Eu, como assim? Encosta aí. Eu encostei o carro na frente da casa dele, meu irmão. Eu comprei um terreno, preciso construir, tô levantando um dinheiro e tô vendendo o carro. Como que a gente pode fazer? Eu falei: esse aqui vale tanto. Ele: esse vale tanto. Eu falei: o restante eu posso ir te pagando assim, aos poucos. Ele: como que pode? Você pode pagar? Eu falei: meu irmão, eu posso te pagar desse jeito, assim, assim, assado. É o que eu posso fazer. Aí, não, tranquilo, fechou. Dá a chave do seu carro aí. Acredite se quiser, meu irmão. O Enéas, ele tá assistindo, ele sabe que é verdade. Quem acompanha sabe que é verdade. A gente trocou de carro na hora, assim, na rua. Na rua. Ele me deu a chave. Ele me deu a chave. Ele precisava do meu carro, que aquele, como era um carro mais simples, ele ia dar pro pedreiro como pagamento. Uhum. E o pagamento, e o dinheiro que ia dando pra ele ia meio que ia usando pra ir fazendo as outras coisas, a movimentar a obra dele. Aí eu saí de casa com um golzinho, um baleado, e chego em casa com um carro novo. Aí quando a minha esposa chegou, eu cheguei buzinando ela: o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Esse carro aí de quem que é? Eu falei: é nosso. Não, como assim? Eu falei: nossa, Deus acabou de me dar esse carro ali na rua. Ela não acreditou. E aí eu lembrei da profecia que Deus dá, varão. Quando a gente ora e pede. Então, se você tá passando por uma situação, tá orando aí e não vê nada acontecer, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque aconteceu comigo. Deus, ele tá ouvindo a sua oração. Vai chegar. Só aguarda mais um pouco aí. E aproveitando o ensejo, eu lembro que nós estávamos numa igreja, né? E essa igreja fechou. Só que o pastor, ele não estava querendo liberar a gente, sabe? Assim, tava meio querendo... Eu não sei qual que era a visão dele no momento. Amo a vida dele, né? Hoje ele nem tá mais morando aqui em São Paulo. Amo a vida dele, respeito muito ele, porque 2 anos, assim, logo quando eu voltei para Cristo, ele me discipulou de uma forma, assim, muito poderosa. Eu sou fruto desse discipulado dele, sabe? Eu aprendi muito a respeito da Bíblia com ele, mas enfim. E aí, eu lembro que eu falei para minha esposa: olha, vamos fazer o seguinte, a gente também não sabe para onde a gente quer ir, então vamos orar ao Senhor e vamos pedir uma direção a ele. E a gente começou todo dia, a gente orava meia-noite, assim, eu falava: todo dia meia-noite antes de dormir, a gente ora, amém. Aí teve um dia que ela estava cansada, ela foi dormir, eu fiquei orando sozinho. E aí eu falei algumas palavras específicas ao Senhor naquele dia, né? Falei assim: Senhor, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu Senhor, foi o Senhor que me formou no ventre da minha mãe, foi o Senhor que disse pro meu pai que tinha um chamado da minha vida e tal. Nós estamos sem direção agora para saber para onde que vamos, né? Eu não quero andar sem direção, quero andar debaixo da tua direção e tudo. E aí, passado algumas semanas dessa oração, a gente foi visitar uma igreja. A pessoa que dirigia essa igreja não me conhecia, eu também não conhecia essa pessoa, foi a primeira vez que eu a vi, né? Pastora Rose, uma mulher de Deus, abençoada mesmo. E o que acontece? Nesse dia, o culto já estava acabando. E aí, no finalzinho do culto, ela chamou eu e minha esposa lá na frente e falou: vem vocês aqui, quero orar por vocês. Aí começou a orar, entregou algumas coisas para minha esposa. E ela
pegou, colocou a mão no meu ombro assim, ainda eu tava de pé, mas quando ela começou a falar, eu já não aguentei, caí de joelho no chão, né? E ela começou e falou assim: Não sou eu que sou o seu senhor, não foi isso que você me disse? Não fui eu que te formei no ventre da sua mãe e tal. E começou. Quando ela começou a falar aquilo, eu entendi quem que tava falando comigo, né? Porque ela não tava lá dentro do meu quarto com a minha esposa e comigo. A minha esposa, eu poderia até alguém falar, mas foi talvez sua esposa tava dormindo. Nem ouviu nada. Minha esposa, quando dorme, esquece. Eu não sei se ela tá morta, se ela tá entre a vida e a morte, o que que aconteceu? Coloca até a orelha assim perto pra ver se tá respirando. Porque a mulher, ela some. Depois que fechou o olho, acabou. Ali o mundo acabou pra ela. Então, tipo assim, eu falo, então, nesse sentido, igual você falou, a profecia tem dessas, né? A gente sabe quando vem da parte de Deus porque ela é muito específica. Mas agora tem gente que, olha, chega você na igreja, não vê você com aliança no dedo, falou, ô varão, Deus tá preparando uma esposa pra você. Mas eu já sou casado, só esqueci a minha aliança em casa. O que que tá acontecendo, né? Deus tá preparando outra mulher? Será que eu tô nas Arábia agora que eu vou casar com 7 mulheres? Porque, né? Então tem muito disso e a gente tem que estar ciente dessas coisas, esperto com isso pra gente não cair no laço do inimigo, porque o inimigo ele é sujo, né? E acaba iludindo a gente também. A gente tem que prestar atenção. Uma coisa que eu medito bastante sobre esse assunto é porque o que que acontece? Como que funciona o relacionamento com Deus? A gente ora, ele escuta. Ele responde através da Bíblia. Você vai lá e começa a ler, você começa a identificar e entender o que ele está respondendo para você. Aí eu fico imaginando assim: eu sou teu amigo, eu ando com você, a gente sobe, desce tudo junto. Vem uma terceira pessoa e fala assim: Poxa, eu encontrei o Lucas, ele falou isso, isso, isso de você. Só que eu te conheço, eu ando com você. Sim. Eu sei que você não falaria isso de mim e sei também que aquele linguajar que a pessoa usou não é nem o linguajar que você usa. Exato. Ele falou que você é isso, isso e isso. Poxa, mas ele nem usa esse linguajar. Quando ele quer se referir a essa expressão, ele usa essa palavra e não essa. Então eu já identifico. É mentira. Ele não ia falar. É mentira. E quem tem um relacionamento com Deus é dessa forma. Quando alguém vai falar uma revelação, algo, uma adivinhação que seja, quando ela tem um relacionamento com Deus, ela conhece o Deus que ela se relaciona. Ela conhece sabe a voz. quando ela conhece. Conhece. Mas é só para crente que ora. Quem não ora e não lê a Bíblia não sabe o que eu tô falando. É só pra quem busca, pra quem tem uma intimidade com ele, né? E tem pessoas que são mais achegadas dele, né? Não tem como. Você tira, por exemplo, Pedro, né? Quando Jesus ele foi pego, Pedro tá de longe olhando, as pessoas falam: Você é como ele. Você fala igual a ele, se veste igual a ele. Não sou amigo dele, não conheço. Não, mas você é igualzinho a ele. Então, quem anda com Cristo se parece com Cristo. A sua fala te denuncia. Te denuncia. Exatamente. Eu vi esse dia um jovem falando o que é uma verdade. Quando você vai pra praia, né, você coloca vestes de praia dentro daquela mala. A mala que você prepara, você põe as vestes de praia, põe uma sunga, põe uma esteira para você deitar em cima, um guarda-sol. Então a mala que a gente anda nas mãos revela também o nosso destino, né? Então, que tipo de mala que a gente tem carregado? Qual o destino que nós temos revelado para as pessoas que têm nos olhado, né? Será que é o céu ou será que é este mundo? O que será que o nosso coração tem revelado que tem dentro da gente, né? Então, e hoje mesmo eu postei algo que tem a ver com isso, né? Quem fuma exala o cheiro de cigarro. Quem bebe exala o cheiro da bebida, né? E nós, o que temos exalado, né? Será que é o cheiro de Cristo ou será que é outros cheiros? Então a gente tem que ter essa noção. Quem anda com Cristo se parece com ele, cheira igual a ele, se veste igual a ele, anda igual a ele, fala igual a ele, tem as características dele, não tem pra onde correr, né? Se você estiver bem perfumado e eu te dou um abraço, o cheiro fica em mim Fica, também. exato. Isso aconteceu na igreja uns tempo atrás. Fui abraçar um rapaz, o rapaz estava com bastante perfume. Eu fui pra casa e o perfume dele na minha roupa. Eu falei, meu Deus do céu, esse cheiro do perfume dele não vai sair da minha roupa? Aí eu pergunto pra você, quem você tem abraçado? Qual é o seu cheiro? Meu irmão, nosso tempo tá findando. Quero pedir pra você mandar um recado pra quem tá em casa e também já deixar suas redes sociais para o ouvinte te conhecer melhor. Certo. Como eu disse no começo, minhas redes sociais, né? O Instagram é Lucas de Ávila Santana, oficial, né? OFC, Lucas de Ávila Santana, OFC. Você vai achar lá, tá a foto minha e da minha esposa, meu Instagram é aberto, você consegue acessar lá e ver o que quiser lá, tem tudo lá, tem mensagens que às vezes eu posto, tem pregação que às vezes eu posto, enfim, né? E a mensagem que eu queria deixar para os ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo,
que Deus, ele é um Deus de promessa e é um Deus que cumpre promessas. O que ele diz, ele cumpre, né? Como está escrito, o próprio Balaão disse isso, né? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse, ele é fiel para cumprir as suas palavras. Eu sou um improvável que Deus resolveu fazer alguma coisa e resgatar. Deus, ele resgata, Deus, ele trata, Deus, ele sara, Deus, ele te dá uma nova vida, Deus, ele te dá uma nova família. A minha família, eu olho para minha esposa e para minha filha, eu sempre digo para ela que quando eu olho para minha esposa e olho para minha filha, eu vejo o amor de Deus sobre a minha vida, né? E o mais engraçado é que o nome da minha esposa é Elione. Aí nós sempre chamamos ela de Eli, né? Porque é mais fácil. Sim. E Eli, Jesus, ele disse, né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu. Até no nome da minha esposa, Deus, ele se fez presente. Ele é o meu Deus. Quando eu falo Eli, eu sempre lembro, Deus meu, o Deus que está comigo. Então Deus, ele sempre se fez presente. Talvez não foi Deus que se distanciou de você. Talvez foi você que se distanciou de Deus. E você tem a oportunidade de se aproximar dele. Ele sempre está com os braços abertos, nos esperando a voltar para casa. Amém? Amém. Esse foi o Talk de hoje. Se você não me segue no Instagram, vai lá. TIAGOBOC, Thiago Buck. Se você tá no YouTube, se inscreve no canal, dá essa moral pro Titi aí. Clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Fica acompanhando aqui a gente do Talk, dá essa moral pra gente aí. E é isso. Um abraço, um beijo, fica com Deus. Valeu, meu irmão. Falar a verdade sem forçar simpatia. Luzes acesas, vamos começar. Gente esperta, pronta pra falar. No Talkcast não tem quem duvide. Aqui a palavra é quem decide. Vamos levar realidades ao ar. Conversas francas num só lugar. Microfone aberto pras verdades. Vem escutar as novidades. Talkcast, estamos no ar. 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Talkcast, estamos no ar. Quem diria falar a verdade sem forçar simpatia? Onde três, hoje quem será a bola da vez? Quem diria falar a verdade sem forçar simpatia? Contamos histórias com humor e ginga. Receitas da vida a gente traz na rima. Sem filtros, sem enrolação. É papo reto, pura convicção. Vem conferir, sintonizar na vibe. Talkcast é onde tudo transborda. Dentes brilhantes, sempre em destaque. Você não perde o fio da meada. Talkcast, estamos no ar. 1, 2, 3, hoje quem será a bola da vez? Talkcast, estamos no ar. Quem diria falar a verdade sem forçar simpatia? Onde três, hoje quem será a bola da vez? Quem diria falar a verdade sem forçar simpatia? Seja bem-vindo ao Talkcast. Eu sou o Thiago. Bate na sua cara. Oi, aí, nego, beleza? Tranquilo? Da hora? Sigo lá, hein, meu bom. É mesmo? Da Segue nós hora, lá, é meu. mesmo? Tá Aí ligado sim. que Ó, então você vai ficar famoso, vou gravar você aqui, ó. Ô, Dá um tamo salve nós junto, lá. hein? Tamo junto, nego. Ô, É Thiagão, nóis, tá falou. fudido, hein? Valeu.